Fala moçada, Ricardinho Bio aqui. Como é que vocês estão? Tudo bem? Minha galera, tô passando para informar que chegou o momento da nossa aulinha sobre vitaminas. Então vamos falar um pouquinho desses compostos orgânicos tão especiais e tão importantes para a manutenção do nosso equilíbrio fisiológico, metabólico e que tem a sua relativa importância em alguns vestibulares. Não são todos os detalhes que vocês precisam saber, principalmente quem for fazer o Enem, mas como todo educador, eu vou tentar trilhar os caminhos corretos, os passos, para que vocês alcancem os objetivos. Vamos embora então, galera? Vamos nessa, simbora. Meu povo, então vamos falar um pouquinho de vitaminas. Primeiro que o nome vitaminas está muito relacionado com uma função orgânica de parte desses compostos. Primeiro eu quero deixar bem claro que as vitaminas são compostos orgânicos, tá? E muitos deles apresentam a função amina. Uma certa vez, um químico trabalhando com um desses compostos e sua importância na saúde dos organismos, ele passou a chamar de amina da vida. Aí ficou o nome de vitamina. Mas só tome cuidado porque nem toda vitamina é uma amina. Pode ser, às vezes, uma amida, um ácido carboxílico, mas é importante vocês saberem que são compostos orgânicos e podem ter uma certa diversidade funcional. São todas absorvidas no nosso corpo sem que elas sofram digestão. Então, cuidado com questão que fala que a vitamina precisa ser degradada, eu preciso de uma enzima digestiva para quebrar a vitamina. Está tudo errado. As vitaminas são compostos muito pequenos e que são absorvidos no estômago e principalmente no intestino, sem que ocorra digestão. A disfunção de algumas dessas vitaminas pode gerar alguns desequilíbrios que podem configurar algumas doenças, tá? Na maioria das vezes, os problemas acontecem por carência de vitaminas, um quadro de hipovitaminose, mas no caso de vitaminas que têm uma solubilidade em tecido adiposo, a gente pode ter problemas com um excesso. E aí eu vou falar para vocês depois, então, dos casos de hipervitaminose, mas principalmente eu tenho um sintoma representado aqui, que é a icterícia, e eu posso ter algumas disfunções do fígado. É um órgão que pode acumular alguns níveis de vitaminas lipossolúveis, atingir níveis tóxicos, causar um distúrbio funcional e muitas vezes liberar até bilirrubina na corrente sanguínea. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho desses compostos? Galera, como eu já havia adiantado para vocês, a gente precisa de pequenas doses desses compostos. E muitas vezes a gente já obtém essas pequenas doses na nossa alimentação diária, no dia a dia. Galera, na maioria das vezes existe um comércio que não é fundamentado em necessidades reais de pílulas de complementação vitamínica. A gente tem até um limite de captação dessas vitaminas no intestino. Muitas vezes a galera é viciada em suplementos vitamínicos e que grande parte desses suplementos não chegam nem a ser absorvidos. São eliminados pela urina, saem junto com as fezes. Então a gente tem que tomar muito cuidado e ter a percepção de que a gente precisa de doses muito pequenas. Uma alimentação basicamente balanceada, ela é suficientemente capaz de nos possibilitar as dosagens adequadas dessas vitaminas. Galera, as vitaminas, na maioria das vezes, elas atuam como coenzimas. Uma coenzima auxilia a enzima a catalisar uma reação. Ela não é necessariamente uma enzima, mas ela auxilia a enzima como uma coenzima. A gente já estudou uma coenzima na respiração celular, que era a coenzima A, responsável por pegar lá o acetil e levar até o ciclo de Krebs para a ocorrência da segunda etapa da respiração. Esse é um exemplo de uma coenzima, existem outras que auxiliam as enzimas nas suas atividades. É mais ou menos assim que as vitaminas atuam, tá? Auxiliando reações metabólicas.
A gente vai trabalhar com um grupo de vitaminas que a gente chama de vitaminas do complexo B, e essas vitaminas, muitas vezes, elas formam compostos que regulam o funcionamento da respiração celular. Mas regula porque muitas são coenzimas, são compostos que transportam elétrons, hidrogênios. Então, de certa forma, ter essas vitaminas é importante para uma boa respiração celular, esse processo catabólico tão importante. Eu costumo dizer aos meus alunos que uma alimentação assim bem bacana e simples é a gente sempre tentar colocar no nosso prato alimentos que sejam muito coloridos, porque tem muitos pigmentos que são ricos em um determinado tipo de vitamina. Então, quanto maior for o colorido do seu prato, né, do que você come, quanto mais colorido e diversificado é o prato, significa que mais rico em vitaminas, na maioria das vezes, ele apresenta. Então, vamos tomar esse cuidado de sempre enriquecer o nosso prato com alimentos que são bem coloridos, né? Em vias de regra, tem muitos vegetais folhosos, a gente tem ali algumas raízes, cereais, então tem muitos alimentos que são importantes. Bom, vamos falar dos grupos. O primeiro grupo de vitaminas são as vitaminas hidrossolúveis. A própria nomenclatura já deixa bem clara para a gente que são vitaminas que apresentam uma elevada solubilidade em meio aquoso. Dessa forma, eu não vou me preocupar com um excesso dessa vitamina. Se eu, por exemplo, sou viciado em cápsulas efervescentes de vitamina C, grande parte dessa vitamina que eu ingeri por dia vai ser eliminada pela urina. Então, quando uma vitamina é solúvel em água, ela sempre é eliminada pela urina, o seu excesso. E a gente tem vitaminas de dois grandes grupos. A gente tem a vitamina C, todo mundo aqui está careca de saber que a principal fonte são as frutas cítricas. E a gente tem as vitaminas do complexo B. Não é uma vitamina só, mas é um grupo de vitaminas que geralmente apresentam a mesma fonte e atuam mais ou menos da mesma forma, tá? Tem algumas pequenas diferenças só, e aí deu-se o nome de complexo B. A gente vai chamar de B1, B2, B3 e por aí vai. Grande parte dessas vitaminas tem como fonte cereais, grãos e até a flora intestinal nossa que produz parte dessas vitaminas. Vamos falar então da fonte das vitaminas do complexo B. Leveduras, muitas delas que vivem no nosso intestino, ou leveduras presentes em alimentos, cereais, leguminosas, produtos de origem animal, como peixe, fígado, ovos, derivados de leite, todos eles são fontes importantes para diferentes vitaminas desse grupo. Nós vamos seguir uma sequência aí que vai de B1 até B12, mas não necessariamente tem número para todas, de B1 até B12. É B1, B2, B3, B6, a B8, que o pessoal chama de vitamina H também, aí a B9 e a B12. De cara, pessoal, de todas essas aí, a vitamina B9 é a mais importante. Eu vejo poucas questões de vestibulares sobre vitaminas do complexo B, mas se cair, eu acho que tem chance só de cair vitamina B9, tá? Bom, a B1 é chamada de tiamina, ela é uma amina, e ela atua como uma coenzima na respiração celular. Isso aí a gente vai ter uma ação muito parecida com outras vitaminas do complexo B. A carência dessa vitamina leva a um quadro de inflamação de células nervosas, mas de ação sistêmica do corpo inteiro, nervos do corpo inteiro. A gente usa um termo que é a polineurite generalizada. Tem uma nomenclatura popular que é o beriberi. Essas inflamações nos nervos são tão graves que vão ocasionando uma fraqueza muscular. Lembra que o músculo depende de impulsos nervosos para o seu funcionamento. E muitas vezes o paciente não consegue mais andar, contrair o músculo, ter uma manutenção postural e pode levar a quadros mais severos. Então, o beriberi é justamente um quadro clínico ocasionado pela carência de vitamina B1, que é a tiamina. Causa uma inflamação nervosa geral no corpo. A riboflavina é a vitamina B2. Ela também participa da respiração celular, mas agora ela vai atuar na última etapa, na cadeia transportadora de elétrons, formando citocromos. E
a carência dessa vitamina leva a um prejuízo na síntese do ATP e pode gerar problemas sérios, como quelose, a glossite, galera. Glossite é uma inflamação na língua, tá? Fotofobia, problemas com luminosidade, distúrbios mentais. E o principal sintoma é o distúrbio mental, que está relacionado com prejuízo na síntese de ATP. Lembra que o sistema nervoso é um dos tecidos que tem a maior demanda energética. Se eu tenho prejuízo na síntese do ATP, eu posso ter também um prejuízo no funcionamento dos órgãos que dependem desse tecido. Enfim, a B3 é a nicotinamida. Esse nome ele é até curioso porque acreditava-se que era a partir da nicotina, né? Nicotina do cigarro. É uma amida e ela também participa da respiração celular, mas agora formando o NAD. Lembra do NAD? E também algumas proteínas, que são as desidrogenases, tipo piruvato, desidrogenase, depende da vitamina que é a B3. A carência dessa vitamina leva a uma doença chamada de D3, porque são três sintomas que começam com a letra D: dermatite, diarreia e demência. Então, veja que age de forma sistêmica, desde inflamações na cutis, né, na nossa região de superfície, até problemas intestinais ocasionados pela diarreia, e a demência, que também envolve ali um caso de oligofrenia, de distúrbio mental, etc. Então, é uma vitamina que tem ação também um pouco similar com as outras do complexo B que a gente estudou. Bom, a vitamina B6, aí, gente, só lembrando o seguinte, que essa doença que é causada pelos 3 sintomas com a letra D, a gente chama de pelagra, tá? Pelagra ou D3, que é diarreia, demência e dermatite. Essa vitamina B3 pode ser chamada de vitamina PP, porque a utilização, né, a administração dessa vitamina impede o desenvolvimento da pelagra. Aí fica PP porque seria a vitamina preventiva de pelagra, mas vamos chamar de B3. A vitamina B6 é a piridoxina. Ela também atua como coenzima, mas agora na síntese e na ação metabólica de aminoácidos. E a carência vai levar a prejuízos também de tecido nervoso, prejuízos neurológicos, que, por consequência, vai levar a prejuízos musculares, porque o tecido nervoso e muscular está muito intrínseco ali, está intimamente relacionado. E pode levar até um quadro de cálculos renais, tá? A gente tem algumas proteínas que participam do metabolismo do cálcio. Se eu tenho um problema nessa síntese metabólica de aminoácido, eu posso afetar a produção dessa proteína e a regulação do cálcio no nosso corpo. E aí pode ter uma relação aí com a formação de cálculo. Galera, a B8, ela é chamada também de vitamina H. Ela atua muitas vezes participando da saúde dos nossos epitélios de revestimento, pele e mucosa. A carência vai levar a um quadro de dermatite. Veja que várias vitaminas do complexo B podem ocasionar dermatite. Então, em vias de regra, vitaminas do complexo B participam da saúde da nossa pele, né? E essa vitamina também está relacionada com a saúde dos pelos. Então, você pode ter queda de cabelo, a gente chama de alopécia ou alopecia. Lembrando que existem diferentes tipos de alopécia, cada uma tem uma causa diferente, algumas são até genéticas. Nesse caso aí, pode ser uma alopécia ocasionada por uma hipovitaminose, a carência de vitamina B8. Mas, às vezes, até a diminuição de um hormônio que é o estrógeno nas mulheres pode levar à queda de cabelo. Queda de cabelo tem diferentes causas, tá? A vitamina B9, para a gente, é a mais importante desse grupo. Ela atua como coenzima na construção de nucleotídeos e, de certa forma, de moléculas de DNA. Ela também participa do amadurecimento de hemácias. E em mulheres gestantes, durante a formação do bebê, ela participa de uma etapa de fechamento do tubo neural. Os médicos se preocupam tanto com essa etapa que, quando uma mulher já pensa em engravidar, os médicos já recomendam que ela faça uma suplementação com vitamina B9, para não correr o risco. E é facilmente encontrado em farmácia esse suplemento. Então, toma ácido fólico ou quando descobre que é gestante ou quando tem interesse em engravidar. E a carência dessa vitamina
como ela participa do amadurecimento de hemácias, pode levar a um quadro de anemia, que é chamado de anemia perniciosa. Aí você que é meu aluno, você vai tomar um cuidado. Nem toda anemia é igual, tá? Eu tenho anemias que são genéticas, não são ocasionadas por fatores ambientais. As anemias genéticas, eu tenho a talassemia, que é um problema na quantidade de hemoglobina na hemácia. E eu tenho também uma anemia genética, que é a anemia falciforme. Aí o problema está não na quantidade de hemoglobina, mas na qualidade dessas hemoglobinas. Acabam deformando as hemácias, elas acabam sendo fagocitadas por macrófagos, prejudica o transporte de oxigênio e leva a um quadro de anemia. Então, eu tenho anemia que é genética, o indivíduo já nasce com ela. Eu tenho anemia por carência de ferro, que é a anemia ferropriva. E eu tenho anemia por carência de vitamina do complexo B. As carências de vitamina B9 e de B12 levam a um quadro de anemia que a gente chama de anemia perniciosa. Não é definitiva, se você fizer uma suplementação, você evita, né, ou você impede a continuidade desses sintomas. Galera, mas como ela participa do fechamento do tubo neural em bebês, a carência dessa vitamina pode levar a prejuízos, assim, sabe, neurológicos na criança. Inclusive o nascimento de uma espinha bífida que não fechou, e aí um prejuízo na ação da manutenção postural e da locomoção, a utilização dos membros posteriores. E também pode surgir bebês anencéfalos, uma série de outros problemas, que a gente busca evitar, né? Então, quando tem um interesse ou descobre uma gestação, é sempre melhor prevenir do que remediar. Vamos suplementar com vitamina B9. Olha aqui uma imagem para vocês, galera, justamente dessa má formação do tubo neural. Veja que ele cria uma alça. E essa alça, ela acaba saindo, né? Então, ela é visível no nascimento do bebê. Coitadinha, essa criança vai ter problemas sérios de postura, de locomoção. Então, infelizmente, é presente um quadro clínico severo pela carência da vitamina B9, tá? E por isso que é importante essa prevenção durante a gestação. Minha galera, a última vitamina do complexo B que a gente vai trabalhar é a vitamina B12. Ela recebe o nome de cobalamina e ela é dependente de um elemento químico que é o cobalto. As funções dessa vitamina são muito parecidas com a da vitamina B9, elas atuam em conjunto, B12 e B9. Síntese de nucleotídeos, maturação de hemácias, e a carência dessa vitamina também leva ao quadro de anemia perniciosa. Aqui são alguns elementos, né, alguns alimentos, desculpa, que são ricos em vitamina B12. Vocês estão vendo que a maioria deles são alimentos de origem animal. A galera que é vegana ou que tem algum tipo de restrição com a ingesta de proteína animal, tem que dar uma sambadinha, muitas vezes tem que buscar um suplemento e tem que tomar cuidado para não ter uma carência de vitamina B12, tá? Porque ela é mais facilmente encontrada em alimentos de origem animal. Bom, a vitamina C é chamada de ácido ascórbico e ela é a última vitamina do grupo das hidrossolúveis. Todo mundo está careca de saber que ela é encontrada em frutas cítricas, laranja, limão, acerola, tangerina, mas também é encontrada em tomate, pimentão. Ela participa muito da boa saúde dos capilares sanguíneos, então ela tem a ver um pouquinho com a construção dos capilares ali do aparelho cardiovascular e da saúde do tecido conjuntivo como um todo. Tanto é que a carência dessa vitamina leva a um quadro de inflamação e de hemorragia generalizada que a gente chama de escorbuto. A vitamina C, junto com a vitamina E, são as principais vitaminas de ação antioxidante. A ação antioxidante é uma ação que previne que muitas vezes a própria vitamina se oxida, protegendo um composto da nossa célula. Tipo na química, aquilo que a gente chama de metal de sacrifício, é mais ou menos por ali. E essas vitaminas são muito sensíveis ao ar atmosférico, inclusive, elas se oxidam facilmente, e por conta disso você tem que tomar cuidado na construção de algum alimento,
para você não destruir a vitamina, tá? Com temperatura, agitando demais em triturador, liquidificador. Então, quanto mais in natura você ingerir, melhor, porque elas são muito sensíveis, já que são antioxidantes. O escoburto, galera, tem hemorragias assim generalizadas, tá? No corpo, na pele, na gengiva, tem inflamação nas articulações. Essas são as principais funções de um quadro clínico ocasionado pela hipovitaminose da vitamina C, que é o escorbuto. Gente, maçã também é uma fonte de vitamina C, tá? Galera, vamos falar agora do outro grupo, que são as vitaminas lipossolúveis. Nós temos 4 vitaminas e essas caem até mais em provas do que as vitaminas hidrossolúveis. De longe, a gente vê uma cobrança um pouquinho maior das lipossolúveis. O próprio nome indica que elas apresentam uma elevada solubilidade em material lipídico e dessa forma elas podem se acumular em tecido adiposo. Pode inclusive alcançar níveis tóxicos no fígado. Você sabe que o fígado é um órgão que tem um teor lipídico elevado no nosso corpo. Aqui são as principais fontes, né, dessas vitaminas, mas eu vou falar individualmente para cada vitamina das fontes. Vamos começar falando na sequência da vitamina A. A vitamina A recebe o nome de retinol porque ela participa da saúde da retina. A retina é o tecido interno do globo ocular que, em resumo, assim, é responsável por pegar a energia luminosa e transformar em impulso elétrico. Assim. Ela faz isso, tá? Uma transformação de energia a partir de células fotorreceptoras chamadas de cones e de bastonetes. Ela é encontrada em alimentos que são de cor meio amarelo-laranja, gema de ovo, óleo, fígado, óleo de fígado de peixes, principalmente óleo de fígado de bacalhau, mamão, cenoura, abóbora, o óleo de dendê, tá? É rico em vitamina A. Participa, galera, na saúde da visão, sintetizando um pigmento chamado de rodopsina. A rodopsina é um pigmento que aumenta a sensibilidade da retina à luz. Geralmente, quando você tem uma carência de vitamina A, você tem dificuldade de enxergar objetos, formar imagem em ambientes pouco iluminados. Porque você vai ter um prejuízo na formação dos bastonetes. Tem uma célula especial da retina que é responsável por formar imagem em ambiente pouco iluminado, que são os bastonetes. E quando você tem uma grande quantidade, uma quantidade adequada de vitamina A, você vai ter uma síntese de rodopsina facilmente estimulada em ambientes pouco iluminados, você vai conseguir formar uma imagem um pouquinho melhor. Só lembrando, galera, que o tipo de célula que forma imagem em ambiente pouco iluminado, ela só nos dá a ideia de variações de tons de cinza. Então, ao contrário, que está mostrando aqui nessa imagem, que é uma imagem colorida, geralmente em ambientes pouco iluminados, você vai enxergar assim tons de cinza em preto e branco, tá? A carência dessa vitamina prejudica a visão em ambientes com pouca luz. De dia, quando tem muita luz, o indivíduo vai enxergar de boa, porque ele vai participar, quem vai participar são os cones. Como o problema aqui está no pigmento do bastonete, que é a rodopsina, o problema dele é de noite, cegueira noturna, viajar aquelas estradas pouco mal iluminadas. Então, esse é o grande sintoma, que pode ser revertido pela administração da vitamina, tá ok? Então, hemeralopia ou cegueira noturna é um prejuízo na formação de imagens em ambientes pouco iluminados, justamente pela dificuldade de produzir um pigmento que aumenta a sensibilidade à luz nesses ambientes, que é a rodopsina. A vitamina D, ela participa do metabolismo do cálcio do nosso corpo e da saúde dos ossos. Por isso que ela é chamada de calciferol. Ela é encontrada em quantidades significativas em laticínios, gema de ovo, óleos de peixe, e ela pode ser sintetizada a partir de raios luminosos. Eu não quero dizer que a luz tem a vitamina e a gente vai captar da luz, mas eu consigo produzir uma versão que, se incidir radiação, ela consegue transformar numa versão ativa dessa vitamina. Então, na síntese da vitamina D que acontece no fígado,
a radiação solar é importantíssima como uma etapa de transformação de compostos. Quando eu digo a vocês que ela participa da saúde dos ossos, é porque a vitamina D ela estimula a ação osteoblástica no nosso corpo, que é a de construção de matriz óssea. O tecido ósseo ele sofre uma ação osteoblástica de construção de matriz e ele sofre uma ação osteoclástica de destruição de matriz. E aí fica esse joguinho de constantemente ele ser remodelado por ações osteoblásticas e osteoclásticas equilibradas. Essa ação de você aumentar a captação de cálcio no intestino, armazenar cálcio e fósforo no tecido ósseo, aumentar a rigidez dele e a saúde desse tecido é o que a gente chama de ação osteoblástica, que é estimulada também por um hormônio da tireoide, que é a calcitonina, além de um estímulo por meio de exercícios físicos, tá? Então não é só a vitamina D que participa da ação osteoblástica. Exercícios físicos estimulam e também um hormônio da tireoide, que é a calcitonina. A carência dessa vitamina D vai causar problemas na infância, que é justamente a etapa que você precisa construir ossos de forma definitiva. E é importante ressaltar que o nome para esse quadro clínico de ossos mal formados na infância e que chegam muitas vezes a ficarem tortuosos, a gente chama de raquitismo. O raquitismo, galera, a densidade óssea ela diminui bastante, tem um exame físico chamado de densitometria óssea, que incide uma luz sobre esse tecido e tentam aferir uma quantidade de captação dessa luz. Quanto maior a densidade do osso, maior o grau de absorvância, e a depender desse grau pode indicar que esse osso está fraco, e aí pode ser um sinal de raquitismo. Muitas vezes esses ossos, eles emborcam, eles ficam tortuosos, e aí a criança fica com as pernas bem tortas, não consegue nem andar muitas vezes. Então a vitamina D é algo muito importante. Galera, vitamina E. A vitamina E é o tocoferol, e a vitamina E ela é encontrada em óleos vegetais, em cereais, carne, fígado e ovos. Essa vitamina, ela é principalmente assim, a fonte que a gente mais tem é de óleos. Óleo de soja, óleo de girassol, óleo de algodão, óleo de dendê. Ela é uma grande vitamina antioxidante, igual a vitamina C, são as principais. E ela participa, de certa forma, de uma proteção da musculatura. A carência dessa vitamina já vai levar a uma paralisia, uma atrofia muscular. Pessoal, experimentos foram feitos com outros mamíferos, como camundongos, e viram que nesses animais essa vitamina participa muito da fertilidade, da saúde das gônadas na produção dos gametas. Em seres humanos, a gente não tem nenhum estudo científico definitivo dessa função de fertilidade da vitamina E, por isso que eu não coloquei aqui no slide. Tá ok? Beleza. Vamos finalizar falando da vitamina K. Ela não é a menos importante por estar no final e ela é encontrada basicamente nas folhas, nos vegetais folhosos. Ela participa da síntese das proteínas da coagulação que são produzidas no fígado. Então, o fígado tem muito lipídio, né? Ali também tem muitas vitaminas lipossolúveis que auxiliam o fígado na síntese da protrombina e do fibrinogênio. Vão participar da cascata da coagulação. Então, de certa forma, níveis adequados de vitamina K auxiliam a formação de coágulos. E níveis baixos, inadequados, podem levar a quadros hemorrágicos. Então, a carência de vitamina K pode levar a hemorragia no corpo inteiro, de ação sistêmica. Bom, o Enem pode cobrar da seguinte forma. Então, determinado paciente fez uma cirurgia e o médico recomendou para ele a administração de um anticoagulante por 10 dias e pediu que, nesse período, ele evite a ingestão de vegetais folhosos. Por quê? Quando você faz uma cirurgia, você faz lesão em alguns tecidos de forma consciente. E seu corpo precisa de um tempo para regenerar. Ali você tem uma tendência a formar coágulos e microcoágulos.
Se você ingerir muito vegetal folhoso, você vai estimular ainda mais da formação desses coágulos que podem migrar para algum outro vaso e entupir, às vezes, até um vaso que irriga o coração, como a coronária, um vaso que irriga o encéfalo, causando problemas mais sérios. Então, por isso que após algumas cirurgias, recomenda-se a administração de anticoagulantes e evitar a ingestão de vitamina K, que é como se fosse, né, um alimento, uma medicação coagulante, já que auxilia na formação das proteínas da coagulação. Minha galera, só isso de vitaminas. Eu espero que vocês tenham entendido. Queria pedir um favor para vocês construírem uma tabela com a vitamina, a fonte principal, não precisa colocar todas, e aí coloca a função e o que acontece com a carência. É o máximo que vocês precisam saber. Não cortem seus pulsos decorando todos os tipos de vitamina do complexo B. Como eu disse para vocês, as vitaminas que mais caem são as vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K. Principalmente a vitamina A, é o que o Enem mais cobra, e a vitamina D e K. Essas três são as principais. Vitamina C pode cair um pouquinho também. Agora, a vitamina do complexo B quase não cai. Talvez seja mais interessante vocês saberem a ação das vitaminas do complexo B como um todo. Não ficar especializando B1, B2, B3, etc. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês procuram um prof. Um beijo para vocês. FOY, fui. Valeu.